dia a todos. É com imensa satisfação que nós recebemos todos aqui nesse domingo maravilhoso, cheio de sol, para mais um trabalho aqui na Casa do Caminho. Nós vamos começar, nós temos alguns recadinhos aqui para dar, que são todos bem-vindos, os que estão nos assistindo aqui e os que estão pela internet. Nós temos palestra todos os dias, menos às sextas-feiras, segunda, terça e quinta às 8 horas, quarta-feira às 2 horas, sábado às 5 horas, domingo às 10 horas e também a evangelização infantil. O plantão de atendimento geralmente é 1 hora antes de começar os trabalhos. E agora nós temos também os nossos cursos, que vão começar, o curso de doutrina, curso de mediunismo e as primeiras informações, tudo do quem quer fazer o curso, conhecer a doutrina, também vai começar. Nós vamos dar o dia que vai começar, e assim, começa em fevereiro. Mas aí vocês passam, quando nós damos o dia, vocês passam pelo plantão para marcar direitinho. O nosso departamento social distribui todo segundo sábado de cada mês a base de 60 cestas básicas, que são 60 famílias que nós atendemos. Né? Quer dizer que se alguém tiver algum alimento não perecível, arroz, feijão, café, leite em pó, que a gente precisa bastante, é bem-vindo. E a cada 15 dias, aos sábados, é a distribuição de lanche aos moradores de rua, aquelas mediações daqui do metrô, do Carandiru, aqui de Santana, que nós fazemos também. E é muito importante lembrar a todos, que eu acho que todos fazem, mas que nós devemos sempre, não podemos esquecer de fazer o evangelho no lar. Não sei se todos vocês já fazem, nem que seja sozinha, faça o evangelho no lar. Entende? E enquanto, por exemplo, quando nós terminamos aqui a palestra, quando terminar, que nós vamos fazer os passos, nós pedimos a pessoa ficar em silêncio para que os trabalhos continuem. E pedimos se alguém tem o celular para desligar, né, porque às vezes toca sem querer, né? Então agora nós vamos fazer uma prece, pedindo licença a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos aqui presentes, Senhor. Nós pedimos licença, em nome de todos, de Jesus, para iniciarmos os trabalhos de hoje, Senhor. Aos bons espíritos também aqui. Nós pedimos, Senhor, nesse dia maravilhoso, que nos abençoe, que seja para nós, Senhor, um outro dia, um dia de ensinamento, um dia de amor, um dia de paz. E assim, nós vamos iniciar nossa palestra, que será feita pelo nosso irmão Leandro, que é do Atitudes Renovadas, da Joana de Ângeles. Bom dia a todos. Quando o Sérgio nos convidou para fazer esse tema, nós fomos procurar na internet o livro, né? E aí não tem como não elogiar, né? Ontem mesmo o Miguel fez essa mesma palestra sobre o mesmo tema. E quando ele veio aqui na frente e começou a falar, assim, do início, ele já chegou elogiando a Joana de Ângeles. Por que a gente elogia a Joana de Ângeles? Porque ela escreve, em poucas palavras, ela dá um conteúdo muito moderno, muito atualizado, com foco na parte psicológica do ser. E esse livro em especial, ele é muito recente, ele é de 2009. A gente tem no Espiritismo livros muito bons que às vezes têm 100 anos. E às vezes a gente quer alguma coisa mais moderna. Eu quero uma linguagem assim, algo mais novo, algo recente, algo que eu leia, olhe para a sociedade e já veja o reflexo do que eu estou lendo na sociedade e que isso já nos ajude de alguma maneira. Em especial, nos últimos anos, a gente tem visto que a Joana de Ângeles, o Divaldo, né, escrevendo pela Joana de Ângeles, tem produzido muitos livros e a qualidade é uma coisa incrível, vocês vão perceber aqui. Esse livro, como foi dito, é o livro Atitudes Renovadas, de 2009, e o tema é A Outra Face.
Então vamos lá. O texto dela tem duas páginas e meia. Geralmente quando você vai montar uma palestra, você pega um tema e começa a buscar em outros livros um complemento. Só que o dela é tão assim, é tão rico, é tão claro, é tão amplo, que não há necessidade de buscar outros livros de complemento. A gente vai ler aqui e vai abrir cada ponto, porque ela tem um lado literal muito alto. E tem cada palavra aqui que realmente a gente não usa no nosso dia a dia. Você tem que usar um pouco de dicionário, mas no geral a clareza com que ela mostra nos impressiona. A gente vai ver junto. A outra face. Considerando-se o estágio moral que transitam incontáveis criaturas humanas pelos caminhos do planeta terrestre, ainda vivenciando os instintos agressivos, é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica. O que nós vamos fazer aqui? Vamos ampliar o que ela está dizendo, vamos comentar. Ela falou que no estágio moral atual da Terra, a maioria das pessoas, muitas criaturas, muitas pessoas, elas vivenciam mais o lado instintivo. O que é o nosso lado instintivo? Se a gente for falar de cérebro, o nosso cérebro veio evoluindo de mecanismos mais primitivos. Então a gente é um pouco animal. Até existem autores espirituais que dizem que o nosso DNA, ele é um DNA muito antigo, ele é um DNA que vem da época dos dinossauros. Então a gente tem um lado espiritual? Tem. Seguindo aquela evolução que vem do reino mineral, depois a gente vai para o reino vegetal, depois a gente vai para o animal, para o homem e depois para o angélico. Qual que é o nosso próximo passo? É o ser angélico, porque a gente já está no homem. E qual é o nosso passo anterior? É o animal. Então, o que ela diz com isso? Ela diz que nós vivenciamos muitos instintos agressivos. E que vem da onde? Do nosso passo anterior, que a gente está se descolando, que a gente está saindo, que é o lado mais animal. Esse lado animal é um lado agressivo. E ela diz que com isso, os relacionamentos no nosso dia a dia nem sempre são relacionamentos pacíficos. Seja relacionamentos no trabalho, seja relacionamentos com pai e mãe, com marido e esposo, com filhos, com amigos. A gente vai estar lendo e vai estar ampliando. Assim, querendo trazer com outras palavras, deixar bem claro o que ela está dizendo. Predominando a natureza animal em detrimento da espiritual, o orgulho se arma de mecanismos de defesa resultantes da prepotência e da argúcia, para reagir ante os acontecimentos ameaçadores ou que sejam interpretados como tais. É difícil, né? Você vê que é um parágrafo difícil. O que ele diz? Que no nosso dia a dia, a gente acaba criando condicionamentos. O que é um condicionamento? Quando a gente vai aprender a guiar um carro, ou a fazer algum trabalho, a gente acaba repetindo várias vezes aquele trabalho. No começo, para guiar um carro ou fazer alguma coisa, a gente pensa muito para fazer, porque aquilo não entrou no automático. E o que acontece? Ela diz aqui que a natureza animal, passando por cima da espiritual hoje em dia, nós todos, criamos barreiras. Então, às vezes a pessoa vai falar com a gente é agressivo, porque a gente acaba criando um condicionamento, a gente não reflete, a gente não pondera antes, que é um lado mais superior, mais calmo, e a gente vive meio que num automatismo que cria defesas de uma maneira a nos proteger. E isso que acontece, a gente liga esse lado nosso animal, e que deveríamos, em vez de ligar esse lado nosso animal e vivermos de uma maneira mais animalesca, mais no orgulho, mais no reflexo, a pessoa já dá uma fechadinha no trânsito, você já xinga. Alguma coisa no trabalho, você está assim, uma pessoa vem pedir alguma coisa, ou alguma coisa que não é da maneira que a gente gosta, ou que a gente se sente ameaçado, a gente já tem uma atitude assim mais agressiva. Alguma coisa com a família, ou com os filhos, ou com os pais, da mesma maneira. E isso que acontece? A gente está usando o nosso lado animal, mais bruto, em detrimento do lado espiritual que a gente poderia estar aplicando. E isso ela vai falar aqui para a gente entender melhor.
E essa ação geralmente é um lado orgulhoso nosso, tentando, que se sente ameaçado, aplicando de uma maneira algo que poderia nos proteger. A ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos e estabelecem-se os conflitos como deveriam vicejar entendimentos de compreensão. Então, por exemplo, um esposo e uma esposa. Aí o esposo quer fazer alguma coisa, a esposa quer fazer alguma coisa, ou os filhos e tal. O que acontece? Em vez de a gente usar a lógica, refletir com tranquilidade, usar o bom senso, e para quê? Chegar num bom acordo, e aí trazendo os bons acordos. O que são os bons acordos? Se vocês forem buscar livros de negociação para empresas, não é negociação, a negociação é você usa em tudo, com o pai, com o filho, com o esposo, esposa, com amigos. O que é a boa negociação? Qual que é o objetivo da boa negociação? É aquela negociação onde ambos saem felizes. Você vai comprar algo no camelô, ele fala, R$10. Aí você, poxa, tem R$8 no meu bolso. Eu falo, então eu vou vender por 8. Aí ele fala, você insiste, ele acaba, tudo bem, ele vende por 8. Mas vamos pensar lá que era 10, ele vendeu por 8 e para ele custa 5. O que aconteceu? Ambos saíram ganhando. Nós conseguimos comprar aquele objeto, ele conseguiu vender e ambos saíram ganhando. Se você faz uma negociação, a esposa, vou viajar. Aí a gente poderia ter um raciocínio assim bem de carência, mais primitivo, e falar, não, vai viajar, não sei o que, não vou deixar, não sei o que lá. E aí, numa outra oportunidade, seus amigos te convidam para viajar. Aí, como você não deixou a esposa viajar, você não vai usar a mesma lógica. Você não deixou ela viajar, eu fui duro, fui rude. Isso com filho, com pai, com amigos, com trabalho, que seja. Ou seja, você não cedeu, você não usou a lógica de uma boa negociação, quando você precisar também você não vai ter. O que eu estou querendo ampliar? Estou querendo dar exemplos que deixem bem claro o que ela diz. Ou seja, a gente deveria usar a lógica em vez de ser só impulsivos. Então, se o cara vai entrar, você vê que ele, às vezes é um senhor de idade, ou às vezes o cara olha com humildade, bate a mão, você deixa o cara entrar. Né? O cara, ou seja, ele usou um lado mais sutil, mais leve, né? Mais tranquilo, e você, deixa o cara entrar. Agora, assim, o que nós queremos dizer? Ceder o lado instintivo é um lado mais inteligente. Se alguém te pede algo no trabalho, que é de uma outra área ou alguma coisa, a gente pode ser mais fechados. Não vou passar nenhum tipo de informação, não vou fazer e tal. Mas não, às vezes você tem que escutar e usar uma boa lógica, uma lógica mais leve e trabalhar esse lado da boa negociação. A boa negociação é onde ambos conseguem o que querem e ambos saem felizes. Isso, se vocês forem procurar em livros de negociação, até de empresas, é o que é dito. E você vê que entra aqui no texto. Em razão da fase mais primitiva que racional, qualquer ocorrência desagradável assume proporções inadequadas, que não se justificam, porque os recursos morais da bondade sucumbem ante a cólera que se instala e leva à alucinação. Às vezes uma mudança, eu vou pegar um exemplo simples, que nós todos conhecemos. O trânsito, o cara entra, você não deixa, aí começa aquela briga de carro, um buzinando, um xingando o outro, ou seja, precisava disso? Ambos ficaram irritados. Esposa. Parece que não, mas tem muitos esposos que o cara quer um canal, a mulher quer outro, e começa de manhã isso, acabou o dia. Por causa de um negócio tão simples. Poderia fazer um acordo? Tem outra televisão para ver? Então eu vou assistir na outra. Ou você assiste um pouco, mas então depois você deixa eu assistir o outro. Ou seja, o que ela diz aqui? Que os recursos morais da bondade sucumbem ante a cólera que se instala e leva à alucinação. Os dois ficam alucinados, os dois perdem o controle. Isso é uma negociação com o filho, com o pai, com qualquer pessoa que a gente esteja se relacionando. Isso pode acontecer, inclusive, sei lá, no elevador, numa padaria, no metrô, no ônibus, no trabalho. Tá ficando claro os exemplos, né? É ampliar esses exemplos, porque o que ela fala aqui é muito profundo e é muito real hoje em dia.
De certa maneira, remanescendo os comportamentos arbitrários de existências pregressas, que não foram domados, facilmente a ira rompe o envoltório delicado da gentileza e acontecem os lamentáveis atritos, que devem e podem ser evitados. Ou seja, a gente vem de várias vidas. E quando a gente vem de várias vidas, o que acontece? Aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós fizemos de não tão bom, as nossas virtudes, os nossos defeitos, eles estão em nós. Mesmo que nós não nos lembremos do passado, eles aparecem, o lado bom e o lado ruim, eles aparecem de tendências. O lado bom é aquilo que é bom, que é produtivo, que é legal e que flui com a natureza da pessoa. Às vezes uma pessoa tem uma habilidade artística, às vezes uma pessoa tem uma habilidade financeira, às vezes uma pessoa tem uma habilidade, não sei, às vezes médico, ou uma percepção psicológica, ou algo de mecânico, que seria mecânico, seria tipo alguma coisa de artes marciais, ou algo de espaço, que é um arquiteto, ou algo de relacionamentos. Isso flui naturalmente e a pessoa tem uma certa vantagem natural em relação às pessoas comuns. Isso é um conhecimento que ela tem de outra vida e que flui ali naturalmente. Esse é o lado bom. Os lados ruins são aquelas tendências que não são boas. Alguma tendência para vícios, pode ser cigarro, bebida, drogas, jogo, abuso de poder, sexo desregrado, comer para viver, e manipulação, e vários outros tipos. Isso flui naturalmente. E o que ela, inclusive as agressões, existe o lado agressivo também. O que ela diz? Que nas existências pregressas, nesses instintos ruins que não foram domados, e no caso do texto aqui, é mais ligado à agressão, ele fala que a ira rompe o envoltório delicado. E a pessoa delicada, a pessoa já estoura. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa reclamando dos chefes, que são meio agressivos, são meio duros, ou as pessoas no trânsito, ou as pessoas no dia a dia no metrô, ou em casa, aquele parente, ou da família, aquele parente que é mais duro e tal. Então ele age de uma maneira não delicada, e que vai conversar sempre atrito. A educação equivocada, que estimula a forte governança, ao destaque, contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixados à margem, catalogadas como fraqueza do caráter e debilidade moral. Aí essa sociedade de outdoor, essa sociedade de televisão, a maioria dos canais, essa sociedade de mídia, é uma sociedade que não tem valores baseados na reencarnação. Se fosse valores baseados na reencarnação, ou na lei de ação e reação, que tudo que você faz retorna, e que você vai sair dessa vida e você vai ter outras vidas, e você teve outras vidas no passado, essa mídia, que também diz que por que um nasce inteligente e o outro nasce não tão inteligente, porque um que nasce saudável, o outro nasce não com algum problema, que isso está explicado nas vidas passadas. A nossa mídia não apresenta isso. Ela apresenta o quê? Ela apresenta que o mais forte deve ser levado à liderança. Ela apresenta que o mais fraco, em algum ponto, mostra-se como uma debilidade, como ela fala, uma fraqueza de caráter e uma debilidade moral. Então, essa mídia distorcida, ela nos leva à sociedade, todos nós, que se você tem um espiritismo por baixo, se você tem alguma filosofia oriental que muda que desliga esses conceitos da mídia normal e te leva a conceitos mais eternos, a valores mais nobres, nós conseguimos mudar de uma pessoa da mídia comum para uma pessoa assim com valores mais eternos. Mas a mídia normal vai treinar todos aquelas coisas antigas, homem não chora, a felicidade vai estar baseada em como que chama? Em recursos financeiros, ou a pessoa que vai ter valor é a pessoa que tem alguma coisa e não a pessoa que é alguma coisa.
Então o negócio não é você ser alguma coisa em conhecimento, em valores, é você ter alguma coisa. Veja bem, ter é totalmente natural. Como em outros planetas mais evoluídos, o Estado, ele provê transporte, comida e moradia simples. E se a pessoa quiser passar uma reencarnação inteira só estudando, olha que delícia, hein? Uma reencarnação só inteira, ela vai ter uma reencarnação inteira nesse planeta, ela vai poder ter transporte, tudo bem, é público, um tipo de habitação muito, nossa, não dá para comparar com o que a gente tem, é um planeta muito mais evoluído que o nosso. E vai ter estudo, e vai ter alimentação, só que é o básico. Agora ela quer, olha que legal, hein? Ela quer viajar para outros planetas, quer conhecer um pouco mais da galáxia onde ela está, quer conhecer outros lados do próprio planeta que ela está. Ela pode trabalhar, ela vai ter o quê? Condições de moradia melhores, que é a básica do Estado que vai pagar. Ela vai ter acesso a transportes mais sofisticados e ela vai ter recursos de aprendizado mais sofisticados. Mas por que pelo trabalho? Por que nós estamos dizendo isso? Que o ter não tem problema. Agora, o lance de se ter gera responsabilidade. Então, se a pessoa tem dinheiro, que ela abra um negócio, que ela abra uma fábrica, que ela ajude a sociedade de alguma maneira. Então, o que ela está gerando? Ela está gerando prosperidade material para o planeta, está gerando prosperidade espiritual para ela própria. Ela está ajudando a sociedade. O ter não tem problema, você pode ter o quanto você quiser. Talvez quanto mais melhor, que de alguma maneira é prosperidade. Agora que isso daí vai ser encarado que a pessoa é o que ela é, e não o que ela tem. Agora, até fazendo um contra, como tem muitos líderes espirituais, ou aqueles que tentam buscar um lado espiritual e ignoram a parte financeira. Então o cara ali, roupa toda rasgada, mas espiritualmente o cara é demais. Não, tem que ter um equilíbrio. A pessoa quer todo mundo limpinho, legal, com recurso, o cara vai viajar, é legal, vai absorver mais cultura. Resumindo, nada contra o dinheiro, nada a favor. Ele vai ser bom ou mal para cada um, se a pessoa aplicar aquilo bem. Vamos voltar ao texto aqui. Então a mídia nos leva a essa inversão de valores. Então é carro, só cigarro, bebida, e talvez só prazeres, e nada de muito trabalho. A mídia nos impulsiona isso, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. O território na qual cada indivíduo se movimenta após apropriar-se é defendido com violência, como se a posse tivesse duração infinita, o que constitui lamentável equívoco. As posições do trabalho, às vezes, imagina, tem um irmão na casa, nasce um outro irmãozinho, esse quarto é meu. Ou seja, como ela falou, parece que a posse vai ter duração infinita para aquela pessoa. Não, é um momento de aprendizado. Ou um carro, ou uma casa, um sítio, ou uma posição na sociedade, ou uma posição na família, ou algo no trabalho. Então, cada indivíduo se movimenta, ele defende com violência aquilo que é dele. E perceba, isso não é eterno, né? É um momento de aprendizado. A gente deveria já após 2000, entrando na nova era, já começar a pensar de uma maneira melhor, né? Mais evoluída. Essa debilidade do sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano, que opta por ser temido, quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Olha que interessante, como eu falei. A Joana de Ângeles tem que tomar cuidado, porque ela fala poucas palavras e ela às vezes diz conteúdo de livro inteiro. A finalidade da existência humana é tornar-se amado. Você amar a si mesmo, amar aos outros e receber amor, deixar ser amado. Essa é a finalidade. E a finalidade, antigamente no mundo velho, que é o que está morrendo, né? Já está algumas décadas morrendo. Por isso que está essa loucura na sociedade agora. Por que é loucura na sociedade agora? Porque se você está na casa e você quer ampliar, você quer fazer uma reforma para uma casa mais moderna, durante a reforma, com pó, tijolo, gente entrando e saindo,
tinta, massa, fica quase insuportável viver naquela casa. Só que o que é bom? O bom é que quando ela estiver pronta, ela vai estar melhor, ela vai estar mais preparada para todos que vivem naquela casa. Então o planeta, neste momento, está esse caos, porque a gente está no meio da mudança. E voltando à frase aqui dela, nós deveríamos pensar em ser menos temidos. Então o cara está com uma picape alta lá, puxa, ninguém está na frente do cara. E será que isso é o mais correto? Não é. Que gera atrito. E nossa sociedade, ela nos estimula ao abuso de poder. Imagina, se colocasse uma farda de policial, vai ter abuso de poder. É muito fácil, o fiozinho do eu tenho que fazer isso e eu posso abusar do poder, seja do dinheiro, seja de alguma uma figura, sei lá, um civil, um marinheiro ou um político, é muito fácil. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso gera responsabilidades. Ainda mais no Brasil, que muitos dos conceitos são distorcidos, né? Sim, ela tem caráter, mas aí ela não vê a imagem da sociedade, do outdoor. Aquilo é certo. Ela vê os valores eternos, valores internos e aplica aquilo bem. No Brasil isso é mais difícil. O Brasil é um povo maravilhoso, carinhoso, alegre, mas racionalmente ele é um pouco mais difícil. Você vê um guarda no Chile, em algum outro lugar, você vê que a postura moral dele é outra. No Brasil, o cara já absorve aquele já estou generalizando um pouco, já absorve aquele político, ele tem que começar a abusar. Não, deveria aplicar a moral em cima disso. Multiplicam-se indefinidamente as pugnas. Falei que é difícil? Pugnas quer dizer lutas. Multiplicam-se indefinidamente as lutas que passam de uma para outra existência, até que as leis soberanas impõem a submissão e o reequilíbrio através de expiações afligentes. Então a pessoa vai, nasce, abusa do poder. Outra reencarnação, vai, nasce, abusa do poder. Ou que seja, poder pode ser lado sexual, pode ser agressão, qualquer vício, qualquer virtude, qualquer não virtude, né? Qualquer defeito. E há um momento que o plano espiritual não dá tanto recurso em deixar a pessoa aprisionada. Então aquele caso lá que a pessoa se suicidou várias vezes. Aí a pessoa acho que sem perna, acho que estava sem perna. Nasceu sem as pernas, ou as pernas não funcionavam. E mesmo assim a pessoa na cama ali estava pensando em se suicidar. Aí o plano espiritual foi lá, acho que deu mais uma doença, né? Aplica mais doença, ao ponto de tirar até os braços, alguma coisa, para não deixar ela se suicidar de novo. Ou seja, então às vezes a gente sofre alguma coisa, ou física, ou financeira, ou amorosa, ou trabalho, porque tem que ser imposto mesmo, porque a gente realmente não aprende pela inteligência, pelo amor. A gente precisa de uma força maior em cima de nós. A lei do progresso é por consequência a lei é de progresso, e por consequência a todos cabe o esforço de libertação das heranças enfermiças, dos hábitos primitivos, experienciando conquistas íntimas que irão se acumulando na estrutura emocional, que se apresentará em forma de paz e concórdia. Difícil, né, o texto dela, né? Você tem que ler umas 5 vezes para absorver tudo o que ele quer dizer. O que ele dizer? A lei é de progresso. Nada no universo para. Não sei, tem dúvida se é assim. Então observa 5.000 anos antes de Cristo e observa agora. Evolução tecnológica. Quer queira, quer não, a gente já tem direitos àqueles códigos o que o ser humano precisa para viver, os códigos lá das Nações Unidas, as leis. Tem evolução. Se olha, qual que é o objetivo da Terra? Evolução. Seja ela tecnológica, seja ela ética, né? Moral. E ele falou, cabe a todos o esforço da libertação das heranças enfermiças. Então esse nosso mochila que a gente traz de várias épocas, com um monte de coisa ruim, que vão aparecer no nosso dia a dia, e pode ficar tranquilos, isso aí pode se aparecer com 15 anos,
pode ter 30 anos, vai aparecer umas coisas ruins que eu digo assim, né? Essas sujeiras que a gente tem que limpar. Pode ter 40, pode ter 50 anos, essas coisas vão estar aparecendo. E psicologicamente falando, o Ramatiz diz que quando a voz sobe à tona aquele problema porque a pessoa tem capacidade de resolver. Não sobe por maldade ao ser, porque aquilo se subiu, apareceu um problema porque a pessoa tem capacidade de resolver. E como ela diz, tem que ter o esforço da libertação desses problemas, né? Você vai deixando essas malas, esses instrumentos ruins que foram utilizados durante milênios, para você, de hábitos primitivos, para você começar a experienciar coisas mais modernas, coisas melhores, coisas mais sublimes, e que vai acumulando. Isso vai acumulando no ser, e a pessoa vai criando uma nova mala. Mala é ruim de falar, né? Não tem uma cara. Mas uma nova maletinha, uma nova bagagem de coisas boas. E aí cada vez mais coisas boas, e as antigas só a gente vai largando, né? E isso vai dar o quê? Vai dar paz e vai dar concórdia. O conhecimento espírita, porque iluminativo, é o mais eficiente para a educação moral. Beleza, hein? Defluente da conscientização de que o avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes constitui estagnação e fracasso. Não vou elogiar de novo aqui, porque senão todo parágrafo eu vou elogiar. O conhecimento espírita é iluminativo. É o mais eficiente para a educação moral. É o mais eficiente. Olha a clareza que ela fala. E ele, o que ele fala? Ele fala que o avanço é inevitável. Meu amigo, o avanço é inevitável. E se você ficar repetindo atitudes infelizes, atitudes ruins, você vai ficar parado, vai ficar estagnado e não vai trazer nenhum momento de felicidade. Só vai agravar os seus problemas. Até aqui eu vou ver se dá para ampliar. O conhecimento espírita é um conhecimento moral muito grande, muito perfeito. Inclusive o conhecimento espírita permite que a gente leia outras linhas, ou outras religiões, ou outras seitas, e não se perca. Por exemplo, você pode ler alguns livros espiritualistas, que você tendo uma boa base espírita, você não vai se perder ali, só vai poder agregar o que é bom, porque cada linha tem algo de bom. Você pode ler alguma coisa eu vou agora para o outro lado, porque às vezes eu conversando com o Serginho, a gente chegou à seguinte conclusão: o espiritismo já é muito grande, o conhecimento espírita, e não caberia colocar tudo lá. E a gente comenta que há lado físico, não tem nada do lado físico no conhecimento espírita. Ele não estimula o vegetarianismo, também não estimula exercícios físicos. O que eu quero dizer isso? Não que as pessoas precisem fazer isso, né? Mas o pessoal oriental, você tem várias linhas, o pessoal do Tibete, os tibéis que são aqueles monges, o pessoal do Dalai Lama, o pessoal dos chineses, acho que tem um negócio chamado Qigong, os yogis, até os pessoal de artes marciais, eles sempre buscaram uma evolução utilizando também o físico, o corpo físico, com práticas, com meditação, e eles sempre trabalharam uma leveza do ser, uma elevação. É um contrário de ficar denso. Você pode ficar mais denso e você pode ficar mais sutil. E no físico isso vai ajudar, porque ajuda na consciência, né? De alguma maneira está tudo atrelado. Igual aquela frase antiga, homem sã em corpo são. Homem saudável na mente saudável e mente saudável no homem saudável. Se você mexer no corpo saudável, você vai ajudar a mente. E se você deixar a mente saudável, você vai ajudar o corpo. Porque eles são coisas diferentes, a gente não vê, para a gente é uma coisa só. Mas um ajuda o outro. E o que voltando aqui? O espiritismo não dá esse ponto, porque não caberia, mas a gente pode agregar coisas mais sutis no nosso dia a dia, alimentações mais leves, exercícios físicos. Agora, pegando um gancho, o planeta está mudando. Se ele está mudando, tudo indica que a vibração do planeta vai aumentar.
Aumentou a vibração é como se estivesse mais rápido, é como se tivesse mais energia. Aí o pessoal fala, pô, mas você não está mudando, está mais rápido, tem mais energia. Por que eu estou me sentindo cada vez pior? Outra teoria que dizem por aí, isso não está no espiritismo, mas a gente pode usar coligado que a gente está passando por tudo isso. Porque quando você, imagina que tem uma parte na casa, que tem uma toalha e ninguém mexe lá faz meses. O que acontece? Fica sujo de pó. Quando você bate aquilo, some pó para tudo quanto é lado. Então a gente traz de milênios um monte de sujeiras no nosso corpo. Inclusive, Ramatiz fala que o nosso perispírito, não é nem esse, é o perispírito, que é o molde desse. Ele é um borrão. O que é um borrão? É um negócio que você vai fazendo coisa errada, vai marcando lá, vai com escurinho, vai marcando coisa aí. E quando você desce na nova vida, o que acontece? Aonde você fez coisa errada, aquele problema vai descer no físico. Por exemplo, aquele que chicoteou, teve uma história do Chico, o cara chicoteou, acho que é um escravo, e ele perdeu o braço. Nessa nova vida, o cara estava trabalhando no centro espírita muito. Aí perdeu o dedinho, né? Você vê que teve uma intervenção. Aí ele ficou revoltado, pô, eu trabalho tanto no centro espírita, ainda perdi o dedinho. Eu falei, mas era para ter perdido o braço inteiro. Ou seja, ele afetou alguém, aquilo marca nele, no perispírito, não nesse corpo, no corpo de molde, e numa outra vida, ou em outras vidas, essa sujeira que a gente impregnou durante vários milênios, desce no corpo físico. É igual câncer. O Ramatiz também fala, o Ramatiz é fantástico também. E olha que o Ramatiz não é espírita, é espiritualista. Não era considerado espírita, mas depois o pessoal botou ele para a linha espírita. Ele fala, se você tem um problema de outras vidas e isso gera um câncer, você pode consertar aqui e fazer uma cirurgia, mas se você não mudar a sua forma íntima, o câncer vai aparecer em outro lugar. Não para. Então tem que mudar o lado íntimo para ir existir. Tem uma sujeira aqui, com certeza vai aparecer no corpo físico? Não. Se você transmuta aquilo. Eu vou pagar uma televisão. Eu posso pagar uma televisão em 2 vezes, eu posso pagar em 24 vezes. Quer dizer isso? O que a gente quer dizer com esse exemplo? A gente sempre dá exemplo. Porque o mundo, o universo, ele é flexível. Vai depender da gente negociar com eles. E se eles negociarem com eles, podem pedir que eles atendem. Eles só não vão atender se realmente a gente não puder razão naquele ponto. Voltando ao ponto e voltando para o texto. A gente deveria tomar mais cuidado com o corpo físico. Uma alimentação mais leve. De muitos remédios de farmácia, indústria farmacêutica que só quer saber de dinheiro. Isso eu estou escutando de médico, não estou escutando. Quer saber de ganhar dinheiro. Quanto mais para a gente, melhor. Por isso que a gente tem uma alimentação mais natural. Exercício. Toda essa sujeira, essa toxina que o mundo está mudando, está gerando muitos problemas para muitas pessoas. Diz que a síndrome do pânico e a depressão tem aumentado absurdamente. Isso são vários motivos. O mundo está mudando. Essas sujeiras nossas estão vindo para fora para ser limpadas, para poder viver e comer. Para uma nova sociedade. Para estar nova sociedade, a gente tem que estar mais limpo, tem que estar mais elevado, tem que ter menos problemas. Talvez a quantidade de pessoas que vão nascer está nos espíritas. Não pode nascer qualquer um. Você vai ter que ter um certo X de benefícios para poder nascer no planeta. Isso é o que a gente imagina, tá? Isso é algo novo, tá? A gente tem que ir atrás, mas todas essas informações são úteis. Para a gente o quê? Para a gente tentar ganhar mais saúde e continuar na sociedade, porque a sociedade no planeta inteiro está um pouco caótica. Se bem que muita coisa já está acontecendo. O pessoal já está tomando cuidado com o derretimento das geleiras, já está sendo um pouco mais solidário. Teve o problema lá em São Luís do Paraitinga, e teve o problema, acho que lá no litoral, grupo isso pode ser que comece a melhorar mais, começar ao ponto de país ajudar o país. Isso é o que a gente pode ver logo mais. Bom, vamos continuar. As dificuldades, portanto, as diferenças de opinião, os insultos e agravamentos devem ser considerados como experimentos
como teste de aprimoramento espiritual ao aprendizado das novas condutas gravadas no Evangelho de Jesus. Ou seja, as dificuldades do nosso dia a dia são exercícios. Você vir aqui, ficar numa rede, comendo e dormindo a vida toda, você não vai aprender nada. Então, essas diferenças de opiniões, esses exercícios, isso aí são tudo exercícios para o nosso crescimento. E o objetivo na Terra é crescimento. Quando isso ocorre, fica-se sujeito à influência maléfica dos espíritos inferiores, que se comprazem em gerar situações embaraçosas responsáveis por as condutas lamentadas. Quando nós temos essas brechas, ou a pessoa é agressiva, ou a pessoa quer poder, defeitos. Coração, você está abusando de defeitos, está vício, não é algo positivo. A vibração não vai estar boa. Então o que acontece? Cria contato. E eles estão lá, eles sabem dos nossos defeitos. Comida exagerada, briga, influenciar tudo isso. Você vê como o texto dela é complexo, né? É bem assim, pega muitas coisas. É indispensável vigiar-se nas nascentes do coração, a fim de dominar-se a ira, esta fagulha elétrica responsável por incêndios emocionais de resultados danosos. Então, a gente tem que reage melhor a gente mudar essa posição. Ela vai falar aqui, vamos ver se ela pega em pontos interessantes. Considere ao ocorrer uma cerebral, consequências irreversíveis não programadas, mas que sucedem somente por falta de controle emocional provocado. Que pode acontecer no cérebro. Pode acontecer na sociedade. Não tem. Quando você fica estressado, olha, estão me... Agora.
lutar. Chegou a hora das perguntas agora, se alguém tem alguma coisa, um texto tão bonito, uma coisa tão bonita que ele falou, sobre a pessoa se controlar, né? Quem não se controla, não é fácil, mas a gente tem que se controlar para poder caminhar melhor. Alguém tem alguma pergunta? Quem tem nenhuma pergunta? Só uma coisa. Agora, quando Jesus na cruz, ele aceitou tudo para o bem da humanidade. Ele foi. Só que quando